de verdade. E aí abre espaço, de repente, para outras contratações, mas aí é que você falou. É aí que tá, né, o Capita? Você tem que ser muito assertivo. Tem que se movimentar. Tem que ser muito assertivo. Financeira, o São Paulo não é um time que pode se dar o luxo. Isso aqui não deu certo, depois a gente vai negociar, isso aqui deu errado. Não dá. O grande problema do São Paulo, assim, com relação ao ano, dentro do campo, né? Foi o departamento médico, né? Que se refere a futebol. Pô! Que assim, o São Paulo perdeu muitos jogadores, né? Enfim, por vários tipos de... O departamento médico também entrou em polêmica agora, né? De saúde, enfim. É isso, assim. Acho que esse é o grande problema do São Paulo. Acho que o entendimento do primeiro, talvez, perfil de atleta, né? Se machuca. Acho que isso é algo que o São Paulo tem que olhar dentro desse scout, né? Olhar até o número de jogos que um atleta faz, caso venha a contratá-lo, qual é a lesão que ele tem, né? Com mais frequência, porque o São Paulo sofreu demais com relação a isso. Teve problemas que fugiram um pouco desse controle, né? O caso do Luiz Gustavo, o caso do próprio Oscar mesmo, né? Que teve um problema no coração, enfim. Além das questões físicas, mas é isso, assim. Foram vários jogadores por muito tempo que ficaram fora do time. Talvez a gente olhou pouco para um time base principal do São Paulo dentro de campo por conta dessas lesões. Agora, com relação a esses nomes, é isso, William. A gente vê ali 8 nomes, né? Talvez 4, 5, 6 nomes ali jogaram muito pouco. Os que jogaram, o Rigoni, por exemplo, é algo que não agradou o torcedor, né? Que o Crespo confia, mas o torcedor não criou essa confiança, e é isso, assim. O Oscar, a gente não sabe nem se ele vai continuar jogando, qual é a decisão que ele vai tomar no futuro aí de carreira, e eu acho que o Luiz Gustavo seria um nome para você observar, para você, talvez, como a gente falou, aquela questão de liderança, né? O quanto faz bem um líder, um cara super profissional, um cara que olha como um todo ali para elenco, além do campo fora também. Mas aí teve alguns problemas até de relacionamento ali dentro, de lesões também. Então, assim, desses 8 aí, o que a gente não, né? O São Paulo mais vai sentir falta é do Luiz Gustavo. Eu também acho. Agora sim, Pedro, é que você citou o Breno Lopes, aí eu abri a conversa aqui para o perfil de contratação do São Paulo, a situação do São Paulo. Concordo com você que em algum outro momento o Breno Lopes era para ser, não, isso aqui é para compor elenco, ser reserva e tal, etc. Na condição de hoje, não é para ser titular, não? Tudo bem, você tem lá o Luciano, você tem o Caleri. Quando volta o Caleri? Não sei. Né? É que ele joga pelo lado de campo, né? E você tem o Ferreirinha. Então, eu acho que você pode... Você acha que não vale a contratação, não. inclusive? Vamos lá. Não vale. O São Paulo não vai ter coisa muito melhor que essa na janela, não. Sejamos francos, por todo momento. Você olha lá, você é um empresário, você é o jogador, você é o agente, você está montando um plano de carreira para o seu jogador. Você vira hoje, final de dezembro, e fala assim, vou colocar ele no São Paulo. O salário dele não é baixo. Não. A perspectiva não é boa. O presidente você não sabe se continua, com quem você faz negócio hoje você não sabe se vai estar lá em março, tudo isso envolve. Então, assim, não vai ter coisa muito acima do Breno Lopes, assim, respeitando o jogador, mas eu digo de composição de elenco. O São Paulo não está em Libertadores nem nada, mas o Breno é para jogar Série B. Não vai ser por uma decisão que ele chega para ser titular. É muito mais por algo dentro do elenco que quem está ali na posição, quem seria o dono da posição, não está à disposição. Então é isso. Você fala dele ser caro, né, Nath? Então, assim, mas é que lá... É uma negociação, né? Não se pensa caro muito quanto? Como... É mais de milha. O São Paulo tem que desembolsar. O São Paulo, então, assim... É isso. Mas eu acho que é muito mais por força da circunstância ele começar o ano talvez jogando, do que exatamente você virar e falar, não, estou contratando o Breno porque ele é o atacante de beirada que eu preciso para a disputa do Paulista, Sul-Americana e do início do Brasileiro. Não é. Por circunstância, pelo elenco curto, por não ter opção, por gente que pode sair e tudo mais, ele pode acabar jogando. Agora, não é esse o tipo de jogador que o São Paulo olha e fala, meu time começa por ele aqui na beirada. Não é isso. É circunstância só ali, mas não acho... Não me enche os olhos, para ser bem educado assim. O São Paulo, você olha para o início da temporada, e aí pegando e trazendo para o que o Pedro disse, você olha para o São Paulo hoje, a estrutura do Crespo passa por qual jogador do São Paulo? Qual é a estrutura de time? Putz, cara, realmente não sei te responder isso. Se esse é o cara da referência... Porque todo time precisa de um caminho ali, de uma estrutura. Às Seria vezes tem Lucas um ou Moura, dois né? jogadores, às vezes tem mais de um jogador. A referência do São Paulo é o Lucas Moura, né? Não dá para contar. No que se viu em Por uma 2025, questão física, né? Não dá para pensar no uma time questão de São Paulo, física que afetou montado diretamente. a partir do Lucas Moura. Não, perfeito. Marcos Antônio pode ser, do Tolói, se estiver bem fisicamente, é um bom zagueiro. Mas aí você tem que partir de algum lugar. Para criar a sua identidade de jogo, você tem que partir assim de uma estrutura técnica. Quem é esse jogador no São Paulo hoje? A liderança técnica do São Paulo hoje seria o Lucas Moura. Exato. Ele em campo você consegue estruturar o time. É isso. Aí você consegue pensar num ponta, se ele tem característica mais de correr e finalizar, ou o cara para abrir caminho, que é o Ferreirinha tem o drible curto. Você pode pensar se você precisa de 2 pontas, um pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, sustentar o meio de campo. Mas qual é a estrutura do São Paulo hoje? Essa é a dificuldade, talvez, para o Crespo para o início da temporada. De qualquer forma, a saída do Rigoni e do Diné na chegada do Breno Lopes, se o Breno Lopes chegar, né? É um ganho, né?
Também sim. Comparando com os dois? Tipo de atacante. do Mas lado- vamos- Ele não fez uma temporada ruim. Vamos É que colocar a régua em perspectiva Mas é qual uma esse exigência ganho. bem mais baixa. Ganhou. Mas o Breno Lopes também interessa muito ao Vitória. Não tô falando que é um negocinho ali. É um negocinho isso, ali. uma diferença, mano. Fala, Prati. Fortaleza desculpa. caiu, Aquela mudança, né? O mas Fortaleza aquela foi rebaixado, mudança. mas o Breno Lopes terminou em alta. Ele teve bons jogos com o Palermo, principalmente. Depois que o Palermo chegou ao Fortaleza. O Vitória também tem interesse. Não é um jogador tão fácil de ser. Assim, não é que o São Paulo quer o Breno Lopes, vai levar o Breno Lopes, entendeu? Tem mais clubes interessados, talvez clubes que ofereçam a curto prazo. O Vasco que Algo também tá interessado nele. mais tentador. Porque o São O Paulo é sem Gaston, o Gaston Ávila é bom? Zagueiro? Fortaleza? Bom zagueiro, acho que é bom zagueiro. Gosta? Acho que chega pra disputar uma posição ali. Se a ideia for jogar com 3 zagueiros, como eu acho que vai ser pra começar o ano, Tolói bem é titular, o Alan Franco deve ser titular, o Arboleda, se ficar, pode brigar por posição aí, o Ávila é uma opção boa que o São Paulo ganharia. E... Pertence ao A Ajax, gente tá falando se não do me São engano. Paulo. São Paulo contratou o Danielzinho, né? Sim, A estrutura esse eu pro acho que início chega da pra jogar. temporada pode passar por esse jogador. Esse chega pra Mas jogar. muito mais pela necessidade e ausência de alguns outros atletas. E contratou o Coronel, né? Coronel. Mas ele Goleiro, ele ser chega pra ser reserva. reserva hoje do Rafael. Porque não se tem assim tanta confiança no Young, né? Isso. E não tem nada a ver com 6-0. Não. Não. Não tem a confiança ainda no goleiro. E contratou, que é São Paulino, né? O Coronel, né? Ele fez, Coronel. fez São Paulino, passou por pouco passou tempo por na base. Cotia e tal, e acabou não sendo aproveitado, rodou aí o mundo, vários clubes e tal, e é goleiro da seleção paraguaia, vai Vai pra na Copa. MLS, Vai pra Copa. Cara, Deixa eu falar, vocês querem que eu faça essa pergunta mesmo no ar? Vai. Melhor não. Faz. Vocês Vamos querem falar que do eu São faça Paulo essa Futebol pergunta? Clube, que tá vendendo, que tá negociando muitos jogadores. Essa situação calamitosa, né? O William Tavares e companheiros. a gente foi pro... Não. E essa situação. Essa situação do São Paulo é uma novela, não é? É uma novela. É uma novela. Mas a novela até agora, com um começo ruim, o meio tá pior e o final pode ser trágico. Rapaz, e o diretor Então- da novela pode ser que não chegue até o fim, né? E o diretor da novela tá querendo escrever roteiro como se tudo normal estivesse acontecendo, e não está. Então vamos dar uma olhada nos Aí que tá atores a coisa. dispensados já dessa novela, os atores que não vão permanecer nos próximos capítulos dessa novela. Vamos lá. Nós estamos bem de emendar assunto aqui. Uma galera, hein? Vou te falar, hein? Jandra! O Bubu tá triste que o Jandrei vai Juventude. embora. Vai ficar no O Leandro Juventude tá pra em Série alta, B. hein? Já foi, hein? O Leandro tá em alta ali. Já foi. Leandro, quem é o Leandro? Tá, já se falou sem foto. O goleiro. Era o terceiro goleiro do São Paulo. Leandro, e agora, Mr. M? Olha lá. Mailton, nem chegou, ao já Fortaleza. foi. Jogou muito Fortaleza. Tem contrato com o São Paulo até 2027, Isso aí. né? Vai A ficar no Prata empréstimo. informou ontem aqui, Emprestado. Mailton no Leão. Patrick, lateral esquerdo. Ó, tem goleiro, tem lateral direito e lateral esquerdo. O outro lado ali talvez deixe um pouco mais de saudade. Então, o outro lado, não o último, né? Mas os... Ó, vamos lá. Os dois ali. Eu acho que o Luiz Gustavo deixa saudade, sim. Bom Também, Volante. muito Foi sério, importante em alguns profissional. momentos ali. Pô, e a Não tinha superação. ninguém. Exatamente, assumiu a bucha e deu a cara a tapa depois do Exato. jogo contra o Fluminense. Ele veio no Liderança. momento errado, né? É. O Oscar, por questões O Bertão de até saúde. comentou, desculpa, que Pode há falar. um interesse ali, um olhar com carinho pro Inter em relação ao Luiz Gustavo, se não conseguir voltar o Fernando. Caia bem no peixão, ô Prates? Muito sério. É um jogador que eu respeito muito. Sim. Vamos chegar lá já, Nath. Calma que a gente vai chegar lá. Rigoni, atacante, não tá deixando saudade. Hein? Não. É o querido do Crespo, né? Mas não O deixou pessoal saudade. da Van não gostava dele. O pessoal da Van Tricolor que sai todo dia aqui, meio-dia. Entendi, na- pensei que você estava falando da Havan. Não. O pessoal da Van Tricolor. Da Havaiana, aí é que fica complicado, hein? Sai. Aí é muita polêmica. De Neno, atacante também deixando São Paulo. É uma barca danada, hein? Quem tá chegando... Tem que tomar cuidado pra não ter mais gente deixando aí. Porque é uma tendência, né? E aí pode ter um são... clube com mais poderio financeiro que pode querer tirar bons jogadores de São Paulo, sabia? Isso é muito normal, inclusive. pode Isso é muito acontecer. normal, São né? Paulo tá de olho no Breno Lopes. Então, São Paulo tá de olho Contratou no o Breno Coronel. Lopes do Fortaleza. Tem um monte Mas de... é o que a gente falou ontem, né? O Vitória Breno Lopes é também, muito Breno bom pra compor elenco. É pra compor elenco, ele não chega... Então, pra gente, São mas Paulo. vamos entender uma coisa aqui. Peraí, vamos tentar chegar no denominador comum aqui. Vamos lá. Situação no São O cara Paulo... comentou aqui, Chicão da Van, vocês conhecem? Conheço, opa, motorista, virou motorista da Ele é Van. motorista. Ele é motorista da Van. É isso aí. Ele é motorista. Assumiu Ele a não, função de motorista da Van. motorista? Não, fogo, isso é outro. Situação do São Paulo financeira, a gente sabe que está terrível. Situação política nem se fala, né? Então, assim, vamos lá, 2026 pode ser um choque de... Bom, já está sendo um choque de realidade, né? Vamos combinar, né? Mas o São Paulo tinha nomes, ainda estava trazendo nome, como trouxe o Oscar, como trouxe o Luiz Gustavo. Temos aí Nossa, me deu branco agora, o centroavante do São Paulo que está se recuperando, o Caleri, obrigado. Mas, gente... Qual é o perfil qual tem que ser o perfil de contratação do São Paulo? Porque assim, tem gente indo embora, precisa ter gente para jogar. Sim. E o São Paulo não está na Libertadores, mas está na Sula, né?
Tá na Copa do Brasil, tem várias competições pela frente, mas tem que ter jogador. Qual é o perfil? Porque a gente tá falando aqui, mas o São Paulo tem que contratar, tem que ir no mercado e tal, mas não pode gastar. São Paulo tá de mãos atadas. Talvez o estadual dê um melhor olhar para análise de scout do São Paulo. Até para olhar a base, oportunidade para menino, a base. Porque quando um time está com uma dificuldade financeira que está, administrativa, de você não saber quem vai ser o presidente, a quem você vai ter que se reportar, como é que começa o ano, muitos jogadores ainda lesionados que vão começar um processo de transição para estar à disposição, mas aí é mais para frente, não é de forma imediata, você tem que ter uma criatividade no mercado absurda. E, obviamente, é o que você falou, você tem que olhar para a base e ver desses meninos quem você consegue aproveitar, compor o elenco, para aí sim o São Paulo se estruturar para o restante da temporada, porque também vai jogar Sul-Americana, Brasileiro, Estadual, Copa do Brasil. Então, assim, são muitas competições para o elenco que não tem uma profundidade muito grande. E está abrindo mão desses atletas. Aí está abrindo, inclusive, folha salarial, né? Sim. Tem jogadores ali que ganham muito. Tá abrindo espaço ali. Então, assim, quem vai fazer esse processo de planejamento? É o Crespo com quem? E com o aval de quem? Porque o impeachment está aí. Já vai ser votado, né? Vai ser discutido e tal, mas as assinaturas bateram ali o que se precisava de conselheiro. Então, como é que vai ser o ano do São Paulo? Vai depender muito da criatividade que vai ter o Crespo para montar esse time, tornar o time competitivo num espaço curto de tempo. O time se reapresenta, daqui a 5, 8 dias tem Campeonato Paulista. Põe a tela aí de novo, por favor, dos nomes, porque o Pedro falou assim, a segunda parte realmente deixa mais saudade. Porque a Luiz Gustavo e Oscar. Então, a gente fala 8 atletas, a gente fala um número. Eles jogarem um pouco mais, né? Exatamente, a gente vê a tela, certo? E tem 8 atletas. Isso. Cara, na boa, na boa, é o Luiz Gustavo e o Oscar, cara. Isso, exatamente. É o Luiz Gustavo e o Oscar. Porque, assim, e o Oscar com pouca amostragem, porque infelizmente se lesionou e agora, né, a questão da aposentadoria. Exato, é aquela história. Você pode falar, o Mailton surpreende, jogou 10 jogos só o Mailton e tal. O Oscar vai continuar. Mas pode voltar depois, é um empréstimo e tal pro Fortaleza e tudo. Tudo bem, estranho, mas tem jogador ali pra posição. Tem o Mike, né? Tem o Cedric, tem o Mike, tem os dois ali e tal. Se sai um, pode... Enfim. Mas de verdade, é o Luiz Gustavo e o Oscar. Exatamente. Aí tá indo muito pelo número, porque de Neno, de André, Leandro, sinceramente... Nos corredores do Morumbi, o sentimento é claro. O São Paulo entrou em uma fase em que cada decisão precisa ser fria, calculada e, acima de tudo, responsável. A simples oferta de um jogador, mesmo que bem avaliado no mercado nacional como Lucas Ramon, já não é suficiente para acelerar negociações. O clube vive um momento em que dizer não é tão importante quanto contratar. A diretoria tricolor entende que o cenário atual não permite apostas precipitadas. A crise financeira, somada ao desgaste político e à pressão constante da torcida, transformou o mercado da bola em um verdadeiro campo minado. Um erro agora pode custar muito mais do que apenas pontos em campo. Pode gerar instabilidade interna, ampliar protestos e comprometer ainda mais o planejamento para 2026. Por isso, o São Paulo tem adotado uma postura diferente da que marcou outras janelas de transferências. Nada de novelas longas, nada de promessas irreais e, principalmente, nada de investimentos que fogem da realidade do clube. A contratação de Danielzinho simboliza exatamente esse novo modelo. Um jogador experiente, com rodagem no futebol brasileiro, custo zero de transferência e capacidade de entregar rendimento imediato. É dentro desse mesmo contexto que o nome de Lucas Ramon surge apenas como uma possibilidade, e não como prioridade. Apesar de ser um lateral com bom desempenho recente no Mirassol, o clube avalia que existem outros nomes no mercado que se encaixam melhor tanto no aspecto financeiro quanto no esportivo. A idade, o salário, o modelo de contrato e até o impacto no vestiário entram na balança antes de qualquer avanço. Nos bastidores, o discurso é de cautela absoluta. A diretoria sabe que o torcedor está atento, desconfiado e menos tolerante do que nunca. Qualquer contratação será analisada não apenas pelo que pode render em campo, mas também pelo simbolismo que carrega fora dele. Em um ambiente já pressionado, reforços errados podem virar combustível para novas crises. Outro ponto que pesa é a estratégia clara de evitar taxas de transferência. O São Paulo praticamente